livro em áudio com preparo de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, agradeço. Carl Jung. Dementia praia-coxa e histeria, um paralelo. Uma comparação precisa entre a dementia praia-coxa e a histeria apenas poderia ser feita se conhecêssemos mais profundamente os distúrbios da atividade associativa em ambas as doenças e, sobretudo, os distúrbios afetivos em pessoas normais. Por enquanto, esse não é de modo algum o nosso caso. Meu propósito aqui é, portanto, apenas relembrar as semelhanças psicológicas, a partir das discussões precedentes. Na apresentação que faremos posteriormente das experiências de associação com dementes precoces, ficará ainda mais evidente a necessidade de uma comparação entre a dementia praia-coxa e a histeria de maneira a possibilitar uma compreensão maior dos fenômenos de associação catatônica. Os distúrbios emocionais. Os estudos mais recentes sobre a dementia praia-coxa, Kraepelin, Stransky e outros, situam os distúrbios emocionais como ponto central do quadro da doença. Por um lado, falam de embotamento emocional e, por outro, de incongruência entre o conteúdo das ideias e o afeto, Stransky. Por ora, excluiremos os casos em que ocorre um embotamento dos sentidos nos estágios terminais da dementia praia-coxa, pois esses dificilmente serviriam para uma comparação com a histeria. Trata-se de duas doenças absolutamente distintas. Aqui nos limitaremos aos estados de apatia durante o estágio agudo da doença. A indiferença emocional, que nos surpreende em vários dementes precoces, possui uma certa analogia com a bela indiferença dos histéricos que são capazes de descrever seus sofrimentos com um sorriso tranquilo, causando-nos uma impressão inadequada, ou que falam com equanimidade sobre coisas que, certamente, os atingem muito profundamente. Nos capítulos 6 e 8 dos Diagnostische Associationsstudien, tentei indicar de que maneira os doentes falam sem muita emoção a respeito de coisas que possuem um significado mais íntimo e profundo. Isso é especialmente surpreendente na análise, onde invariavelmente se revela a razão do comportamento inadequado, na medida em que a totalidade do complexo não chega à consciência por se encontrar sob determinada inibição. Os doentes podem falar sobre o complexo com tranquilidade, inclusive com uma leveza quase intencional, fugindo do assunto. Esse falar que foge do assunto pode também alcançar um grau de fuga do próprio sentimento, através de um deslocamento contrastante de humor. Observei uma histérica durante longo período. Ao ser atormentada por pensamentos obscuros, costumava se exprimir com um humor alegre, reprimindo desta maneira o complexo. Quando contava algum episódio muito triste, que a tocava profundamente, reagia com risos estridentes. Em outras ocasiões, falava de seus complexos com absoluta indiferença, no entanto lhe traía sua expressão deliberada, como se eles não lhe dissessem respeito. A razão psicológica desta incongruência entre o conteúdo das ideias e o afeto parece residir no fato de que o complexo é autônomo e, consequentemente, só se reproduz quando quer. Podemos perceber que a bela indiferença dos histéricos não dura muito tempo. Ela é subitamente interrompida, seja por uma irrupção incontrolável do afeto, por um ataque de choro ou por outra coisa semelhante. Na apatia eufórica dos dementes precoces, pode-se observar algo semelhante, onde, de tempos em tempos,
também se manifesta um humor aparentemente imprevisível, uma ação violenta ou um gesto brusco, que não conduz com a indiferença anterior. Professor Bleuler e eu vimos com frequência em nossas investigações que, tão logo a análise consegue encontrar o complexo, cai o disfarce da apatia ou da euforia, surge então o afeto adequado, em geral turbulento. Isso ocorre igualmente na histeria quando se toca no ponto nevrálgico. No entanto, existem casos em que o bloqueio defensivo do complexo não consegue ser penetrado por nenhum meio. Os doentes apenas conseguem apresentar respostas descabidas, que nada dizem, ou simplesmente se recusam a responder às perguntas que lhes são feitas. E quanto mais direta a relação das perguntas com o complexo, tanto menos desejam responder a elas. É bastante comum observarmos nos dementes precoces aparentemente apáticos que após a estimulação, intencional ou não, do complexo, tem lugar uma excitação diretamente relacionada ao estímulo. O estímulo entra em ação depois de uma certa incubação. Pude notar com frequência que, durante a conversa, os doentes histéricos falavam dos pontos críticos com uma indiferença e superficialidade aparentemente intencionais, e esse pseudo-autocontrole muito me impressionava. Algumas horas depois, era chamado à enfermaria porque a paciente com quem havia conversando teve um surto, revelando assim que o conteúdo da conversa a havia posteriormente afetado. O mesmo pode ser visto na gênese de delírios paranoides, Bleuler. Janet observou que, muitas vezes, os doentes permaneciam calmos durante um acontecimento que, em princípio, deveria excitá-los. Contudo, após um período de latência, algumas horas ou até mesmo dias depois, o afeto correspondente emergia. Posso confirmar essa observação de Janet. Bits, por ocasião de um terremoto, pôde observar em si mesmo o fenômeno que denominou de paralisia emocional. Os estados de afeto destituídos de conteúdo de ideias adequadas, tão comuns nos dementes precoces, também encontram uma analogia com a histeria. Basta lembrar, por exemplo, os estados de ansiedade nas neuroses obsessivas. Via de regra, as ideias desses estados são de tal modo inadequadas, que os próprios doentes reconhecem sua falta de lógica, taxando-as de absurdas, embora pareçam constituir a fonte da ansiedade. Freud mostrou que isto não é verdade, e com tais argumentos que até agora ninguém o refutou, merecendo todo o apoio de nossa parte. Gostaria de lembrar a paciente citada no capítulo 6 de Diagnostische Associationsstudien, que tinha a ideia obsessiva de que havia contaminado o pároco e o médico com suas ideias obsessivas. Embora constantemente afirmasse que essas ideias eram infundadas e absurdas, era atormentada por elas com a maior ansiedade. Na histeria, a grande maioria dos doentes refere as depressões contínuas a causas que podem ser qualificadas de causas escusas. Trata-se, na verdade, de reflexões e pensamentos normais, porém reprimidos. Uma jovem histérica sofria de uma depressão tão forte que, a cada resposta, irrompia num pranto, sem que para isso houvesse um motivo especial. Ela atribuía, insistente e exclusivamente, a depressão a dores no braço que sentia, por vezes, no trabalho. Por fim, evidenciou-se um relacionamento amoroso com um homem que não quis se casar com ela, o que constituía a fonte de sua aflição permanente.
Desse modo, antes de afirmarmos que o demente precoce se encontra deprimido sem uma razão adequada, devemos ter presente o fato de que todo ser humano possui determinados mecanismos que trabalham no sentido de reprimir e esconder, o mais profundamente possível, o que o incomoda e aflige. As excitações explosivas nos dementes precoces podem irromper através dos mesmos mecanismos que os afetos explosivos dos histéricos. Quem quer que trate de histéricos conhece as irrupções abruptas de afeto e as exacerbações agudas dos sintomas, deparando-se, em muitos casos, com um enigma psicológico. Em geral, as pessoas se contentam com observar que o paciente está novamente excitado. Contudo, uma análise cuidadosa sempre encontra uma causa precisa, a expressão impensada de alguém, uma carta perturbadora, o aniversário de um acontecimento crítico, etc. Muitas vezes, apenas um detalhe, um mero símbolo, é suficiente para liberar o complexo. Analogamente nos dementes precoces, é possível encontrar, através de uma análise cuidadosa, o fio psicológico que reconduz à causa da excitação. Evidentemente isso não é possível em todos os casos, pois a doença é bastante nebulosa. Mas também não temos nenhuma razão para pressupor a inexistência de uma conexão suficiente. Nas raras vezes em que nos permitimos uma visão inteiramente catamnésica da doença, podemos observar que, provavelmente, os afetos na dementia precoce não desaparecem, mas apenas se deslocam de maneira singular, sofrendo algum tipo de bloqueio. Os afetos e riumas sem sentido podem ser subjetivamente explicados como alucinações e ideias patológicas súbitas que dificilmente, ou quase nunca, se reproduzem no clímax da doença, porque pertencem ao complexo. Se um catatônico é constantemente envolvido por cenas alucinatórias que penetram a consciência com força incontrolada e uma tonalidade afetiva bem mais forte do que a realidade exterior, então podemos compreender, de imediato, porque ele não é capaz de reagir adequadamente às perguntas do médico. Ou se o doente, como por exemplo Schreber, sente as pessoas que o cercam como homens fugitivos improvisados, compreendemos que ele não foi capaz de responder adequadamente aos estímulos da realidade, embora reaja adequadamente a seu modo. A ausência de autocontrole ou o descontrole dos afetos é uma característica típica da dementia precoce. Sempre que se trate de uma emotividade patologicamente intensificada, encontramos esta falha, sobretudo na histeria, na epilepsia, etc. O sintoma apenas indica que um grave distúrbio na síntese do eu está ocorrendo, ou seja, que existem complexos autônomos superpoderosos que não mais se ajustam à hierarquia do complexo do eu. A característica falta de adequação emocional na dementia precoce pode às vezes ser observada nos histéricos, quando não conseguimos captar a personalidade e penetrar em seu complexo. Na verdade, isso acontece nos histéricos apenas temporariamente, pois a intensidade do complexo é variável. Na dementia precoce, onde o complexo é bastante estável, é possível estabelecer um rapport emocional apenas por instantes ao se tentar penetrar no complexo. Na histeria, conseguimos penetrar de alguma maneira, o que já não ocorre na dementia precoce, onde, imediatamente após uma tentativa, nos vemos outra vez diante da personalidade fria e estranha do demente precoce.
sob determinadas circunstâncias, na análise por exemplo, os sintomas podem chegar a aflorar. Já na histeria é possível um certo avanço. Aquele que por meio da análise chegou a penetrar a psique de um histérico sabe que, com isso, assegura um poder moral sobre o paciente. O que aliás acontece nas confissões em geral. No entanto, os dementes precoces, mesmo após uma análise bastante penetrante, permanecem como antes. Os doentes não conseguem sintonizar seus sentimentos com a psique do médico, prosseguem com suas afirmações delirantes, atribuindo motivos hostis à análise. Numa palavra, eles são e permanecem refratários a qualquer influência. B. Anormalidades de caráter. Os distúrbios do caráter ocupam uma posição importante na sintomatologia da dementia precoce, embora não se possa falar propriamente de um caráter de demência precoce. Sem dúvida, poder-se-ia falar no sentido em que se fala de um caráter histérico, no qual se vem aninhar sorrateiramente, como se sabe, todo tipo de preconceito, como por exemplo, inferioridade moral e coisas do gênero. A histeria não produz um caráter especial, ela simplesmente exagera as características já existentes. Por isso encontramos toda espécie de temperamento nos histéricos, existem personalidades egoístas e outras altruístas, criminosos e santos, naturezas sexuais ardentes e outras frias, etc. O que caracteriza a histeria é a existência de um complexo superpoderoso, incompatível com o complexo do eu. Podemos indicar, como um dos distúrbios caracterológicos da dementia precoce, a afetação, maneirismos, excentricidade, mania de originalidade, etc. Encontramos esse sintoma de maneira abundante na histeria, o que ocorre, sobretudo, nos casos em que os pacientes se sentem deslocados em sua posição social. Uma forma muito comum de afetação é o comportamento pretensioso e artificial de muitas camareiras, costureiras, enfermeiras, empregadas que, apesar de sua baixa condição social, têm muito contato com camadas superiores. Isso também pode ser observado nos homens descontentes com sua posição social, que tentam, ao menos, aparentar uma boa educação ou uma posição mais imponente. Esses complexos, muitas vezes, estão estreitamente ligados a posturas aristocráticas, a paixões literárias ou filosóficas, a concepções e opiniões extravagantes e originais, evidenciando-se nos trejeitos exagerados e principalmente na escolha de uma linguagem repleta de expressões bombásticas, de termos técnicos, rodeios e afetação no discurso e frases altissonantes. Essas características se mostram na dementia precoce, especialmente nos casos que, de algum modo, encobrem um delírio de ascensão social, confronte com Kraftebing. Nesse caso, a doença estiliza mecanismos das pessoas normais, ou melhor, a caricatura de pessoas normais, como a histeria, embora a afetação em si nada contenha de específico da dementia precoce. Esses tipos de caso possuem uma tendência especial para neologismos, que na maior parte se reduzem à aplicação de termos técnicos que dão a impressão de erudição e distinção. Uma de minhas pacientes, por exemplo, chamava os neologismos de palavras de poder e mostrava uma inclinação especial para enunciados os mais inusitados que lhe pareciam manifestamente expressivos. As palavras de poder servem para enfatizar e ornamentar a personalidade da maneira mais imponente possível,
onde seu tom enfático acentua o valor da personalidade ante a desconfiança e a hostilidade, sendo por isso muitas vezes utilizadas como fórmulas de defesa e exorcismo pelos dementes precoces. Um demente precoce que se encontrava sob minha observação ameaçava os médicos quando esses lhe recusavam alguma coisa, com as seguintes palavras: Eu, grão-príncipe Mefisto, tratar-te-ei com vingança de morte por representares o orangotango. Outros, como Schreber, usavam as palavras força para exorcizar vozes. A afetação também se exprime nos gestos e maneiras de escrever. A escrita é ornamentada, como sabemos, com todo tipo de floreio. Encontramos analogias com pessoas normais, por exemplo, nas jovens que, por capricho, escrevem de maneira afetada e com originalidade excêntrica. Os dementes precoces se caracterizam em geral por um modo de escrever bem típico, as indiscutíveis tendências contraditórias de sua psique se exprimem até certo ponto no fato de a escrita ser ora oblíqua, ora fluente, ora longa, ora curta e abrupta. O mesmo pode ser observado nos histéricos temperamentais, nos quais é fácil comprovar se a modificação na escrita ocorre ou não no lugar em que o complexo incide. Também podemos ver, em pessoas normais, distúrbios frequentes nas localizações do complexo. Evidentemente, a afetação não constitui a única fonte de neologismos. Uma grande parte provém dos sonhos e em especial das alucinações. Também são bastante comuns as condensações verbais e associações sonoras que podem ser analisadas, quanto à sua proveniência, a partir dos princípios expostos no capítulo precedente. Exemplos dessa ordem encontram-se no caso Schreber. O aparecimento da salada de palavras também pode ser compreendido pelo conceito de abaecimento do nível mental de Janet. Vários dementes precoces negativistas, que se recusam a responder às perguntas, mostram uma grande tendência para etimologias, evitando assim as respostas. Eles dissecam as perguntas, eventualmente as adornam com associações sonoras, o que significa deslocamento e encobrimento do complexo, não querem responder à pergunta e por isso desviam a atenção para seus aspectos fonéticos. Existem ainda vários indícios de que os elementos sonoros da linguagem impressionam mais aos dementes precoces do que a outros doentes. Frequentemente eles se ocupam com análise e interpretação de palavras. O inconsciente revela em geral semelhantes tendências para a criação de neologismos. Compare as linguagens celestes dos sonâmbulos clássicos e, em particular, as interessantes criações de Ellen Smith. A falta de consideração, inteligência obtusa e incapacidade de persuasão, encontram-se em pessoas normais e nos casos patológicos, principalmente quando estão em jogo causas afetivas. Uma forte convicção religiosa, por exemplo, ou outra qualquer é suficiente para que uma pessoa, em determinadas circunstâncias, se torne grosseira, cruel e obtusa. Não é preciso supor um embotamento afetivo como condição necessária. Devido à extraordinária sensibilidade que possuem, os histéricos se tornam egoístas e grosseiros, atormentando não só a si próprios como as pessoas que os cercam. Aqui também não se trata de um embotamento, mas de uma cegueira provocada pelo afeto. Em todo caso, é importante lembrar que a relação entre histeria e dementia precoce significa apenas uma semelhança e não uma identidade.
Esses mecanismos são ainda mais profundos na dementia praecoce, talvez porque sejam complicados por efeitos tóxicos. O comportamento idiota dos hebefrênicos possui uma analogia com o estado de moria dos histéricos. Observei durante longo período uma histérica, extremamente inteligente, que sofria de estados de excitação contínuos, nos quais ela assumia um comportamento bizarro, infantil e abobalhado. Isso ocorria de maneira regular quando tinha de reprimir pensamentos tristes relacionados ao complexo. Janete observou esse comportamento que, naturalmente, aparece em graus diversos. Estas pessoas representam uma espécie de comédia, fazendo-se pequeninas, ingênuas, ternas, fingem uma total ignorância e gostam de parecer aparvalhadas. C. Distúrbios intelectuais. Na dementia praecoce, a consciência apresenta certas anomalias já diversas vezes comparadas às da histeria e hipnose. Com frequência, aparecem sinais de estreitamento da consciência, de limitação da clareza em relação a uma ideia, com um aumento anormal da falta de distinção entre as associações subsidiárias. Na opinião de muitos autores, esse fato explicaria a aceitação cega de uma ideia, sem qualquer reação ou correção, fenômeno análogo à sugestão. Outros tentam explicar a sugestibilidade característica dos catatônicos, ecossintomas, com base nessas mesmas razões. Contra essa ideia, poder-se-ia apenas aventar que existe uma diferença significativa entre a sugestibilidade normal e a catatônica. Em pessoas normais, os sujeitos da experiência se atêm à sugestibilidade da forma mais precisa possível, de maneira a realizá-la. Já nos histéricos, dependendo do grau e tipo da doença, ocorrem acréscimos surpreendentes. Por exemplo, a sugestão do sono com facilidade se transforma numa hipnose histérica, esterohipnose, num estado crepuscular de histeria, ou então as sugestões são executadas apenas parcialmente, com o acréscimo de ações suplementares não intencionais. Por esta razão, a hipnose nas histerias graves é bem mais difícil de ser controlada do que em pessoas normais. Na catatonia, o fator acaso nos fenômenos de sugestão é ainda maior. Muitas vezes a sugestibilidade se limita inteiramente à esfera motora, acontecendo simplesmente como ecocinesia ou ecolalia. Na dementia praecoce, dificilmente uma sugestão verbal é executada, e se isso ocorre, os efeitos são em geral incontroláveis e inesperados. Muitos elementos estranhos à sugestibilidade normal aparecem nos dimentes precoces. Contudo, não existe razão alguma que impeça a suposição de que a sugestibilidade catatônica, ao menos em seus vestígios normais, possa ser reduzida aos mesmos mecanismos psicológicos dos histéricos. Sabemos que os efeitos incontroláveis da sugestão devem ser investigados na relação com o complexo autônomo. Nada impede que esse também possa ser o caso na dementia praecoce. Um comportamento caprichoso, semelhante ao da sugestão, também pode ser visto na dementia praecoce em relação a outras medidas terapêuticas, como por exemplo, a transferência, a alta, a educação pelo exemplo, etc. As análises detalhadas e extremamente valiosas de Ricklin mostram como a melhora de antigos catatônicos, transferidos para outras instituições, depende de fatores psicológicos. Na dementia praecoce, a lucidez de consciência se encontra sujeita a múltiplas formas de obscurecimento,
pode passar de uma clareza transparente à confusão mais profunda. Desde Janete, as oscilações de lucidez na histeria tomaram-se quase proverbiais. Distinguimos na histeria distúrbios momentâneos e distúrbios duradouros. O momentâneo pode constituir um simples engordecimento, entorpecimento, de curta duração ou uma erupção alucinatória temporária e estática, também de curta duração. Na dementia praecoce, observamos bloqueios abruptos como as chamadas privações de pensamento e também a erupção alucinatória súbita de impulsos excêntricos. Verificamos na histeria distúrbios duradouros de lucidez, como também nos estados alucinatórios de sonambulismo, ou então nos estados letárgicos, Lowenfeld, ou cataléticos. Na dementia praecoce, tais distúrbios se manifestam nas fases alucinatórias duradouras com maior ou menor confusão, ou nos estados de estupor. Na dementia praecoce, o distúrbio da atenção é praticamente constante. Os distúrbios de atenção também desempenham um papel importante na histeria. Janete, por exemplo, diz o seguinte acerca dos trembles de attention: pode-se dizer que este é o principal distúrbio, que consiste não numa supressão das faculdades intelectuais, mas numa dificuldade de fixar a atenção. Eles estão sempre distraídos por alguma preocupação vaga e jamais se entregam inteiramente ao objeto proposto. Como podemos ver nas considerações do primeiro capítulo, as palavras de Janete também poderiam se aplicar aos dementes precoces. O que perturba a concentração dos doentes é o complexo autônomo que paralisa as demais atividades psíquicas. Curiosamente, esse fato escapou a Janete. É interessante observar que na histeria, ou em qualquer outro estado afetivo, os doentes sempre voltam à sua história, como por exemplo na histeria traumática, de tal maneira que seus pensamentos e ações só são constelados pelo complexo. Observa-se uma limitação semelhante, com frequência porém com intensidade mais elevada, na dementia praecoce, sobretudo em suas formas paranoides. Seria desnecessário aduzir exemplos a esse respeito. A orientação se altera caprichosamente em ambas as doenças, de maneira semelhante. Na dementia praecoce, quando não se trata dos casos de fortes excitações e confusões profundas, tem-se a impressão de que os doentes, embora perturbados por ilusões, no fundo, estão corretamente orientados. Já na histeria esta impressão não é tão frequente, embora seja possível se convencer de que a orientação está correta com a hipnose do doente. A hipnose reprime o complexo histérico e leva à reprodução do complexo do eu. Da mesma maneira que na histeria a desorientação se justifica pelo fato de um complexo patogênico impedir a reprodução do complexo do eu, o que pode acontecer apenas momentaneamente, na dementia praecoce também pode ocorrer que respostas bastante claras sejam substituídas em seguida pelas afirmações mais insólitas. Especialmente comum é o comprometimento da lucidez de consciência no estágio agudo, onde os doentes vivem num verdadeiro sonho 145, isto é, num delírio do complexo. Como já vimos, é possível estabelecer um paralelo entre as fases alucinatório-delirantes e as histéricas, desde que guardemos em mente que se trata de duas doenças distintas. Aplicando o método de análise de Freud, podemos facilmente perceber que o conteúdo do delírio histérico é sempre um delírio que evidencia o complexo,
ou seja, a emergência de um complexo patogênico autônomo elaborado geralmente sob a forma de satisfação do desejo. Nas fases agudas correspondentes da dementia precoce podemos sem dificuldade encontrar algo semelhante. Todo psiquiatra conhece os delírios de mulheres solteironas que exprimem os temas de noivado, casamento, coito, gravidez e nascimento. Por ora, farei essa referência apenas de passagem, retornando depois a essa questão de vital importância para a determinação dos sintomas. Assim entramos no campo dos delírios e alucinações. Esses dois sintomas sempre aparecem em praticamente todas as doenças mentais, inclusive na histeria. Consequentemente, eles devem significar mecanismos que, de maneira geral, já se encontram formados e são acionados por vários tipos de agentes tóxicos. Contudo, o que nos interessa é somente o conteúdo dos delírios e alucinações, entre os quais também incluímos as ideias patológicas súbitas. Mais uma vez, a histeria pode nos ajudar como a perturbação mental mais transparente. Podemos estabelecer um certo paralelo entre os delírios e as ideias obsessivas, mesmo as que não passam de preconceitos tolos calcados num afeto e, por fim, também as dores e fadigas corporais significativas e persistentes. Não poderia repetir aqui a gênese das afirmações delirantes dos histéricos e por isso pressuponho um conhecimento do leitor sobre as investigações de Freud. As afirmações delirantes em histéricos são deslocamentos, os afetos que as acompanham não pertencem a elas e sim a um complexo reprimido, encoberto justamente por esta manobra. Uma ideia obsessiva invencível é sinal de que algum complexo, via de regra sexual, está recalcado. Isso também vale para outros sintomas histéricos que se afirmam insistentemente. Temos agora a suspeita justificada, apoio-me em dezenas de análises, de que o processo em que ocorrem as ideias delirantes na dementia precoce possui um princípio similar. Gostaria de ilustrar esta ideia com um simples exemplo. Uma empregada de 32 anos extraiu os dentes para colocar uma dentadura completa. Na noite seguinte à operação, ela entrou num forte estado de ansiedade. A paciente se sentia para sempre condenada e perdida, pois julgava ter cometido um pecado enorme. Ela não devia ter permitido que lhe extraíssem os dentes. As pessoas, portanto, deveriam rezar por ela para que Deus lhe perdoasse. Dias depois ela se acalmou e voltou ao trabalho. Nas noites seguintes, porém, os estados de ansiedade aumentaram. Investiguei a respeito de sua vida particular com seu patrão, para quem trabalhava há muitos anos. No entanto, nenhum indício se encontrou e a paciente negava ter tido qualquer emoção forte em sua vida anterior, afirmando com veemência que a causa da doença era a extração dos dentes. A doença piorou rapidamente e a paciente teve de ser internada com todos os sintomas de uma catatonia. Nesse momento, descobriu-se que a paciente tinha, há muitos anos, dado à luz uma criança ilegítima, cuja existência jamais foi revelada à família. Havia pouco mais de um ano, a paciente conhecera alguém com quem queria se casar, embora não conseguisse tomar a decisão, pois vivia atormentada pelo medo de que o noivo, ao saber de sua vida pregressa, a abandonaria. Era esta a fonte de sua ansiedade, o que também deixa claro que o afeto relacionado com a extração dos dentes era desproporcionado.
O mecanismo de deslocamento nos abre um caminho para compreendermos o aparecimento de uma afirmação delirante. Este caminho, no entanto, é atravessando por inúmeros obstáculos. A bem conhecida estranheza das ideias delirantes na dementia praecoce praticamente não permite qualquer analogia. No entanto, a psicologia das pessoas normais e dos histéricos nos fornece alguns pontos de apoio, ao menos para possibilitar uma compreensão melhor das formas de delírio mais frequentes. Bleuler analisou e explicou os delírios de referência. As sensações de referência se dão onde existe um complexo muito acentuado. Uma das características dos complexos fortes é a assimilação de tudo que puderem, por isso, durante um afeto forte, é muito comum a impressão, por vezes momentânea, de que as pessoas estão notando. O afeto agudo possibilita assimilações de acontecimentos os mais indiferentes do meio ambiente e com isso os maiores erros de julgamento. Se acontece algum mal, logo acreditamos que alguém quis intencionalmente prejudicar-nos ou magoar-nos. Nos histéricos, dependendo da intensidade e duração do afeto, semelhantes juízos preconcebidos podem consolidar-se por muito tempo, surgindo facilmente os delírios de referência. Destes para a suposição delirante de maquinações estranhas é apenas um passo. Esse caminho leva à paranoia. As ideias delirantes grotescas e inacreditáveis da dementia praecoce, porém, dificilmente podem ser reduzidas a delírios de referência. Se, por exemplo, um demente precoce acha que tudo o que se passa com ele e fora dele não é natural, mas tramado, é mais provável que estejamos lidando com um distúrbio elementar do que com um delírio de referência. É óbvio que existe alguma coisa na percepção, a percepção, dos dementes precoces que impede uma assimilação normal. Falta-lhe uma nuance, ou quem sabe, possuem nuance em excesso o que lhes confere tônica peculiar, Berze. Algumas analogias com a histeria podem ser encontradas neste sentido, como nos distúrbios das emoções ligadas à atividade. Além do tônus afetivo de prazer e dor, toda atividade psíquica vem acompanhada de uma tonalidade afetiva que a qualifica de uma maneira especial, Onfdin. Isso foi esclarecido de maneira ainda mais clara por Janet, em suas importantes observações sobre os psicastênicos. Neles, as decisões voluntárias e ações não são acompanhadas por emoções, o que em princípio deveria acontecer, mas, por exemplo, pelos sentimentos de incompletude, o sujeito sente que a ação não é realizada completamente, que lhe falta alguma coisa. Ou então que cada decisão voluntária traz consigo um sentimento de incapacidade. Estas pessoas experimentam previamente sentimentos penosos quando pensam que têm de agir, acima de qualquer coisa têm medo da ação. Como todas dizem, seu sonho seria uma vida onde não mais precisassem fazer qualquer coisa. Uma das maiores e mais importantes anormalidades de emoção da atividade na psicologia da dementia praecoce é o sentimento de automatismo. Falando a esse respeito, um doente disse o seguinte: não consigo me dar conta de que realmente estou agindo. Em mim, tudo é mecânico e feito inconscientemente. Não passo de uma máquina. Estreitamente aparentado a este é o sentimento de dominação. Uma doente descreveu esse sentimento da seguinte maneira: há 4 meses me vêm ideias esquisitas e parece que sou obrigada a pensar nelas, a dizê-las,
Alguém me faz falar, sugerindo-me palavras grosseiras, não é minha culpa se minha boca funciona apesar de mim. Um demente precoce poderia muito bem dizer algo semelhante. A questão, no entanto, se realmente se trata de um demente precoce é pertinente. Ao ler o trabalho de Janete, prestei cuidadosa atenção para tentar descobrir se, no material analisado, poderia encontrar casos de dementia precoce, o que poderia acontecer principalmente em se tratando de um autor francês. Não encontrei nada suspeito e por isso não tenho nenhuma razão para supor que o doente acima mencionado fosse um demente precoce. Expressões semelhantes podem ser ouvidas de histéricos, sobretudo de sonâmbulos, como também de pessoas normais, dominadas por um complexo extraordinariamente forte, o que muitas vezes acontece com poetas e artistas. Veja-se, por exemplo, o que Nietzsche diz sobre a origem do Zaratustra. Um bom exemplo para o distúrbio da emoção ligada à atividade é o sentimento de percepção incompleta. Um doente disse: é como se eu visse as coisas através de um véu, de uma névoa, como se eu visse através de um muro que me separa da realidade. Uma pessoa normal, sofrendo a influência imediata de um afeto forte, poderia dizer a mesma coisa. Os dementes precoces também se exprimem de modo semelhante, ao falarem da percepção insegura que têm em relação ao meio ambiente. Tenho a impressão que o senhor talvez seja o doutor, isto é, como se fosse minha mãe, parece Burgosli, mas não é. Quando um paciente de Janete diz, o mundo me parece uma gigantesca alucinação, isso também vale, em alto grau, para os dementes precoces, os quais vivem, por assim dizer, num sonho permanente, sobretudo nas fases agudas, e se exprimem a propósito da doença catamnesicamente. Os sentimentos de incompletude também dizem respeito aos afetos particularmente. Uma paciente de Janete diz, por exemplo, parece que não mais poderei rever meus filhos, tudo me deixa indiferente e fria, gostaria de poder desesperar, de gritar de dor, eu sei que deveria ser infeliz, mas não consigo, não tenho nem prazer nem dor, sei que uma refeição é boa, mas eu a engulo porque preciso, sem sentir o prazer que sentiria antigamente. Existe uma enorme camada que me impede de sentir as impressões morais. Uma outra paciente disse: gostaria de tentar pensar em minha filha, mas não posso, o pensamento sobre ela só me vem à mente com muita dificuldade, passa e não deixa qualquer sentimento. Ouvi inúmeras vezes expressões espontâneas desse tipo de histéricos ou de dementes precoces que ainda conseguiam dar alguma espécie de informação. Uma jovem senhora que tinha entrado num estado de catatonia e se separara do marido e da criança em trágicas circunstâncias, revelava absoluta falta de afeto a toda e qualquer reminiscência familiar. Mostrei-lhe toda a tragicidade da situação, na tentativa de despertar uma emoção adequada. Durante a descrição que fazia, ela ria. Quando terminei, ela ficou por alguns instantes calma e disse: eu simplesmente não posso mais sentir. A nosso ver, os sentimentos de incompletude etc., são produtos da inibição, decorrente de um complexo superpoderoso. Quando nos vemos dominados por um complexo, somente as ideias do complexo possuem um tônus, uma extrema clareza, pois qualquer outra percepção vinda de dentro ou de fora está sujeita à inibição, tornando-se obscura, perdendo sua tonalidade afetiva.
Essa é a causa fundamental da incompletude nas emoções de atividade e, portanto, da falta de afeto. Esses distúrbios condicionam o sentimento de estranheza. Na histeria, a faculdade de raciocínio é preservada, o que impede a projeção imediata do sentimento para fora, como ocorre na dementia praecoce. Mas se a projeção se faz na medida em que algumas ideias supersticiosas vêm à tona, logo encontraremos um esclarecimento no sentido de um poder externo. Os exemplos mais claros são os dos médiuns espíritas que explicam inúmeras bagatelas a partir de causas transcendentais, o que, aliás, não fazem de maneira tão grosseira e tosca como os de mentes precoces. No sonho normal vemos algo semelhante, onde o sentimento é projetado com absoluta ingenuidade e naturalidade. Os mecanismos psicológicos do sonho e da histeria estão intimamente relacionados aos da dementia praecoce. Por isso, não é fora de propósito compará-la com o sonho. Nele percebemos como a realidade é envolvida por construções da fantasia, o que também acontece no período de vigília em que certas lembranças vagas adquirem formas palpáveis e as impressões do meio ambiente se reorganizam no sentido do sonho. O sujeito do sonho se encontra num mundo novo e diferente que ele projeta para fora de si mesmo. Se permitirmos que alguém circule e aia durante o sono, obteremos o quadro clínico da dementia praecoce. Não seria possível expor aqui todas as formas singulares de delírio. Gostaria, entretanto, de abordar de modo breve o conhecido delírio no qual os pensamentos são influenciados. A influência do pensamento ocorre de vários modos. O mais comum é a privação de pensamento. Os de mentes precoces se queixam continuamente de que os pensamentos lhes são retirados no momento em que querem pensar ou dizer alguma coisa. Devido à projeção, eles costumam responsabilizar um poder externo. Aparentemente, a privação de pensamento ocorre sob a forma de bloqueio. Subitamente o pesquisador não consegue mais qualquer resposta para suas perguntas. O doente talvez diga que ele não pode responder porque lhe retiraram o pensamento. A experiência de associação nos ensinou que os tempos prolongados de reação e as falhas de reação, erros, surgem, geralmente, quando se trata de uma reação ligada ao complexo. A forte tonalidade afetiva inibe a associação. Esse fenômeno ocorre ainda mais intensamente na histeria, onde nada vem à mente do paciente nos pontos críticos. Isso é justamente uma privação de pensamento. Na dementia praecoce, o mecanismo é o mesmo. Nos pontos do complexo, abordados durante a conversa ou na experiência de associação, o pensamento também é inibido. Podemos observar isso facilmente quando comparamos a reação provocada por um material indiferente e a provocada por um material do complexo. No que se refere ao material indiferente, a resposta que segue é calma, enquanto que no material do complexo surge um bloqueio, ou o paciente nada diz ou se desvia de maneira aparentemente intencional. Em relação, por exemplo, a mulheres doentes, infelizes no casamento, é praticamente impossível saber maiores detalhes acerca dos maridos, ao passo que sobre qualquer outro assunto elas dão, voluntariamente, as informações mais precisas. Outro fenômeno a ser considerado é o pensamento obsessivo.
ideias extravagantes e absurdas dominam o doente, e ele é obrigado a pensar nelas de modo obsessivo. Analogamente, no pensamento obsessivo psicogênico, o doente geralmente percebe o absurdo das ideias, mas não consegue reprimi-las. A influência do pensamento também se exprime sob a forma de inspirações. A própria palavra inspiração indica que não se trata de um fenômeno limitado à dementia praecoce, pois é um fenômeno psíquico que sempre aparece quando existe um complexo autônomo. Diz respeito a irrupções súbitas do complexo na consciência. A inspiração é um acontecimento muito comum nas pessoas religiosas, os teólogos protestantes, de tendência renovadora, chamaram-no de experiência interior. Nos sonâmbulos a inspiração também é muito frequente. Por fim, existe ainda uma forma particular de bloqueio chamada encantamento, Banung, expressão de uma de minhas pacientes. Sommer descreveu esse fenômeno como tolimento óptico. O encantamento também pode ser observado nas experiências de associação realizadas fora do âmbito da dementia praecoce, especialmente nos estados de estupidez emocional. Esse estado, em determinadas circunstâncias, pode ser induzido pelo próprio experimento ou acionado por um complexo estimulado durante o experimento. Os doentes passam a não mais reagir, ao menos durante um certo tempo, à palavra estímulo, citando somente os objetos do ambiente. Pude observar isso principalmente nos imbecis, mas também em pessoas normais enquanto durava um afeto forte, ou nos histéricos e dementes precoces ao se tocar no complexo. O encantamento consiste numa distração, em relação à palavra estímulo, para o meio ambiente a fim de encobrir o vazio interno das associações ou o vazio provocado pelo complexo. Em princípio é o mesmo que acontece quando alguém começa a falar subitamente sobre uma banalidade fora de propósito, interrompendo uma conversa desagradável. Muitas vezes, um objeto situado no ambiente serve de ponto de partida. Dessa maneira, temos já vários pontos de apoio que nos permitem estabelecer um paralelo entre o encantamento e os mecanismos normais. Segundo nossa experiência, todos esses distúrbios aparecem na dementia praecoce, agrupados em torno do complexo e pertencem aos mecanismos de defesa. É necessário que façamos aqui uma referência ao negativismo. O protótipo do negativismo é o bloqueio que, em determinados casos, provoca a nítida impressão de uma recusa intencional, semelhante ao eu não sei dos histéricos. Assim, podemos falar de negativismo quando os doentes não mais respondem às perguntas. O negativismo passivo pode rapidamente passar para um negativismo ativo onde os doentes mostram uma resistência psíquica à exploração. Se deixarmos de lado os casos em que o negativismo se generaliza num estado absoluto de defesa, encontraremos nos doentes ainda acessíveis o negativismo sob a forma de bloqueio nos pontos de complexo. Tão logo a experiência de associação ou a exploração encontre o complexo, ou seja, o ponto-chave, o paciente se retrai e se defende da mesma maneira que os histéricos, empregando todo tipo de subterfúgio para encobrir o complexo. No negativismo, é bastante surpreendente a enorme tendência para uma generalização dos sintomas catatônicos.
Enquanto que na histeria certas linhas de abordagem permanecem abertas, malgrado o negativismo evidente e agravante, os negativistas catatônicos se fecham inteiramente, desaparecendo num só instante qualquer possibilidade de penetração. Muitas vezes, apenas uma pergunta crítica pode induzir o negativismo. Uma outra forma particular de negativismo é falar à margem do assunto, que também aparece, como sabemos, na síndrome de Ganser. Em ambos os casos, trata-se de uma recusa, mais ou menos consciente, a responder às perguntas, algo semelhante ao que acontece no encantamento e na privação de pensamento. Como meus trabalhos e os de Reclin de algum modo mostram, também na síndrome de Ganser existem bons motivos para que isso ocorra, pois os doentes querem reprimir seus complexos. O mesmo acontece na dementia praecoce. É também comum na histeria e na psicanálise em geral o fato de se falar à margem ou fora do assunto no que se refere ao complexo. Isso pode ser observado justamente em relação aos complexos dos dementes precoces, onde o sintoma, e os demais sintomas catatônicos, apresentam uma grande tendência de generalização. Sem dificuldade, podemos considerar os sintomas catatônicos da área motora como consequências irradiadas desta generalização, o que provavelmente vale para a maior parte dos casos. Os sintomas catatônicos também aparecem nos distúrbios focais e gerais do cérebro, onde é difícil pensar num nexo psicológico. Entretanto, podemos perceber aqui ao menos fenômenos histéricos frequentes cuja natureza psicógena constitui um fato estável. Isso nos ensina que jamais devemos nos esquecer da possibilidade de também se conceber o caminho inverso. A alucinação é simplesmente uma projeção externa de elementos psíquicos. Conhecemos clinicamente todas as suas gradações, desde a inspiração ou ideia súbita patológica até as alucinações auditivas intensas e as visões plásticas. As alucinações gozam de ubiquidade. Desse modo, a dementia praecoce nada mais faz que acionar um mecanismo já previamente formado que funciona, de modo regular e normal, no sonho. As alucinações da histeria e do sonho contêm simbolicamente fragmentos distorcidos do complexo. Esse também é o caso da maioria das alucinações na dementia praecoce, apenas que aqui o simbolismo é muito mais ampliado e se parece mais com o sonho pela sua distorção. São extremamente comuns as distorções verbais semelhantes às parafasias do sonho. Confronte com Freud, Stransky e Kraepelin, na maior parte, trata-se de contaminações. Um doente apresentado à clínica viu um japonês sentado numa das primeiras filas do auditório e ouviu vozes que lhe diziam, japonês pecador Japansunder. É interessante observar que muitos doentes com o hábito de formar neologismos e ideias delirantes insólitas, enquanto dominados pelo complexo, são por vezes corrigidos pelas vozes. Uma de minhas pacientes, por exemplo, inquieta com seus delírios de grandeza, ouvia vozes ordenando que a paciente dissesse ao médico que examinava seus delírios, que ele não se atormentasse com essas coisas. Há um outro paciente, interno há muitos anos e que sempre falava com desprezo de sua família, as vozes disseram, ele tem saudades de casa. A partir desses exemplos e outros, pude perceber que talvez as vozes que corrigem constituam irrupção do resto do complexo do eu reprimido.
Assim podemos supor que o complexo do eu normal não desaparece inteiramente, mas que sua reprodução é reprimida pelo complexo patológico, pois, com frequência, os dimentes precoces passam subitamente a reagir de modo normal durante doenças corporais graves e em mudanças intervenientes. Os distúrbios do sono são muito comuns nos dimentes precoces, podendo se apresentar de várias maneiras. Em geral, os sonhos são marcados por uma enorme vivacidade, o que nos faz compreender por que os doentes nem sempre são capazes de corrigi-los. Muitos doentes costumam derivar suas ideias delirantes quase que exclusivamente dos sonhos, aos quais eles atribuem real validade. Sabemos qual o papel que os sonhos vivazes dos histéricos desempenham. Além do próprio sonho, o sono também pode ser perturbado por outras irrupções do complexo, como as alucinações, as ideias súbitas, etc., o que também acontece na hipnose de alguns histéricos. Continuamente os dimentes precoces se queixam de que seu sono não é natural, não é real, mas um enrijecimento artificial. Essa mesma queixa pode ser ouvida sempre que existe um afeto forte que não pode ser totalmente extinto pela inibição do sono e que, por isso, acompanha o sono dando-lhe a tônica permanente, por exemplo, na melancolia e nos afetos depressivos da histeria. Muitas vezes, um histérico inteligente consegue perceber as inquietações do complexo no sono e descrevê-las até com precisão. Como disse uma paciente de Janete, há sempre 2 ou 3 de minhas pessoas que não dormem, contudo tenho menos pessoas durante o sono, há algumas que dormem um pouco. Estas pessoas têm sonhos e mais sonhos que não são os mesmos, sinto que há diversas que sonham com outras coisas. Em minha opinião, a doente exprime muito bem a sensação do trabalho incessante dos complexos autônomos que não se submetem à inibição do sono, proveniente do complexo do eu. D. A estereotipia. Entendemos a estereotipia no sentido amplo de reprodução contínua e persistente de uma certa atividade, verborragia, catalepsia, chavões, perseverações, etc. Esses fenômenos se encontram entre os mais característicos da dementia precoce. Por outro lado, a estereotipização, sob a forma de automatização, constitui um dos fenômenos mais comuns no desenvolvimento da psique normal, Spencer. Todas as atividades e o desenvolvimento geral de nossa personalidade dependem de automatizações. O processo que leva à automatização é o seguinte: para exercermos determinada atividade, concentramos toda a nossa atenção nas ideias a ela relacionadas, gravando na memória as fases do processo através dessa forte tonalidade afetiva. O resultado da repetição contínua é a formação de uma passagem cada vez mais suave, onde a atividade se realiza praticamente sem a nossa ajuda, ou seja, automaticamente. Basta um pequeno impulso para que o mecanismo entre rapidamente em movimento. O mesmo pode ocorrer de maneira passiva por causa de afetos fortes. Muitas vezes nos vemos forçados a determinadas ações por um afeto que, no início, sofre grandes inibições e depois de várias repetições a reação se dá prontamente a partir de um pequeno impulso, devido à diminuição da inibição. Observamos isso nos maus hábitos das crianças. A forte tonalidade afetiva cria um caminho, o que reafirma o que já dissemos sobre o complexo. Cada complexo possui uma tendência para a autonomia para atuar independentemente,
tende mais a persistir e a se reproduzir do que normalmente o pensamento indiferente, tendo por isso também a maior possibilidade de se tornar automático. Assim, se alguma coisa se automatiza na psique, devemos sempre postular a existência prévia de uma tonalidade afetiva. Isso ressalta ainda mais claramente na histeria, na qual todas as estereotipias, como os ataques convulsivos, as ausências, as queixas e os sintomas podem ser atribuídos aos afetos subjacentes. Nos testes de associação com pessoas normais encontramos geralmente as chamadas perseverações onde se localiza o complexo. Caso exista um complexo forte, todo desenvolvimento referente à adaptação ao meio ambiente é assustado e a associação volta-se exclusivamente para o complexo. É o que ocorre ainda mais intensamente na histeria, onde se encontram os complexos mais fortes. O progresso da personalidade retarda e uma grande parte da atividade psíquica se dedica à variação do complexo em todas as formas possíveis, ações sintomáticas. Não é sem razão que Janet ressalta os distúrbios gerais dos obsessivos, dentre os quais figuram a indolência, a indecisão, os atrasos, o cansaço, o inacabamento, a abulia e a inibição. Quando um complexo se fixa, aparece a monotonia, sobretudo a monotonia dos sintomas externos. Quem não conhece os estereótipos e as exaustivas queixas dos histéricos? Quem não conhece a teimosia e a incapacidade de superação de seus sintomas? Do mesmo modo que uma dor contínua provoca as mesmas queixas monótonas, um complexo que se fixa gradualmente estereotipiza todas as modalidades de expressão do indivíduo a ponto de adquirirmos uma certeza matemática de que receberemos a mesma resposta, dia a dia, para uma determinada pergunta. Nesses processos encontramos os parâmetros normais para a estereotipia na dementia praecoce. Ao examinarmos os estereótipos verbais e miméticos em seu começo, poderemos muitas vezes encontrar o conteúdo emocional a eles correspondente. Com o tempo, porém, o conteúdo vai se tornando cada vez mais indeterminado, o que também acontece com o automatismo em pessoas normais e histéricas. Contudo, o processo correspondente parece se desenvolver mais rápida e profundamente nos dementes precoces, perdendo logo todo o conteúdo e afeto. Como a experiência nos mostra com bastante evidência, não é o conteúdo do complexo que se estereotipiza nos dementes precoces, mas um material provavelmente fortuito. Conhecemos os doentes verborrágicos que tomam casualmente uma palavra e a repetem sem cessar. Heilbronner, Stransky e outros com razão interpretaram esse gênero de fenômeno como um sintoma do vácuo associativo. Os estereótipos de mobilidade podem ser interpretados sem problema desta maneira. Sabemos que os dementes precoces continuamente sofrem bloqueios associativos, privação de pensamento. O pensamento desaparece, em geral, nas proximidades do complexo. Se o complexo desempenha o papel poderoso que a ele se atribui, é natural que absorva o pensamento de modo contínuo e intenso, perturbando assim a função do réu. Ele cria um vácuo associativo nas esferas que não lhe pertencem, provocando os vários fenômenos de perseveração relacionados ao vácuo. Uma das particularidades da maior parte dos automatismos adquiridos ontogeneticamente é o fato de estarem sujeitos a modificações graduais. As histórias de doentes com tique,
confronte com Meiji e Fendel. Leistigs comprovam esta observação. Os automatismos catatônicos também se modificam lentamente, não constituindo uma exceção. Algumas vezes, o processo de transformação dura anos. Os seguintes exemplos servem de esclarecimento. Uma catatônica cantou durante horas de maneira verborrágica uma canção religiosa, cujo refrão dizia Aleluia. Depois de horas de repetição contínua da palavra Aleluia, esta foi gradualmente degenerando em Alô, ou Ra, transformando-se, por fim, em A, num riso convulsivo. No ano de 1900, um doente passava horas penteando o cabelo de maneira estereotipada para remover o gesso que havia sido esfregado em seus cabelos durante a noite. Com o passar dos anos, ele foi afastando cada vez mais o pente da cabeça. Em 1913 ele batia e raspava com o pente no peito, hoje o faz na região inguinal. De modo bastante semelhante, as vozes e ideias delirantes degeneram. E assim também a salada de palavras, inicialmente são palavras simples que, aos poucos, vão se complicando com neologismos, repetidos continuamente numa verborragia alta ou baixa, confundindo-se sempre mais até aparecer, por fim, numa mistura incompreensível que, provavelmente, soa como a tagarelice idiota, de que tantos de mentes precoces se queixam. Uma paciente sob minha observação, que se recuperava de um surto agudo de dementia praecoce, começou a contar para si mesma, bem baixinho, como ela arrumaria a mala, como iria da enfermaria ao portão de entrada da clínica e depois da rua para a estação, como subiria no trem que a levaria para sua cidade onde o casamento seria celebrado, etc. Essa narração foi se tornando cada vez mais estereotipada, as etapas isoladas foram se misturando, as frases ficaram inacabadas, depois se reduziram a uma palavra-chave e agora, há mais de um ano, ela substitui todas as outras palavras por HM, que ela pronuncia da mesma maneira estereotipada, com o mesmo tom e ritmo em que anteriormente relatava a história. Entretanto, nos momentos de excitação, as frases anteriores reaparecem. Com relação às alucinações, as vozes também vão com o tempo se tornando mais baixas e vazias. Logo que aparece uma excitação, elas readquirem conteúdo e clareza. Essas modificações graduais e furtivas também ocorrem nas ideias obsessivas. Janet também faz referência às modificações graduais nos processos obsessivos. No entanto, existem ainda algumas estereotipias, ou melhor, alguns automatismos estereotipados que, de início, não apresentam nenhum conteúdo psíquico reconhecível, ao menos, nenhum conteúdo que se faça compreensível ainda que simbolicamente. Refiro-me aqui, particularmente, às manifestações de automatismo quase que inteiramente musculares como a catatonia ou a certas formas negativistas de resistência muscular. Como vários pesquisadores afirmam, esses sintomas catatônicos estranhos também se apresentam em distúrbios orgânicos como a paralisia, os tumores cerebrais, etc. A fisiologia cerebral e sobretudo as conhecidas experiências de Goulds, mostraram que nos animais vertebrados a remoção do cérebro produz um estado de automatismo por excelência. As experiências de Forel com formigas, destruição dos corpora quadrigemina, também mostra que o automatismo aparece quando se remove a maior, e mais diferenciada, parte do tecido cerebral.
o animal que sofreu a remoção do cérebro transforma-se na chamada máquina de reflexos, permanecendo sentado ou deitado até que um estímulo externo provoque uma reação por reflexo. Evidentemente seria uma analogia muito ousada a comparação de certos casos de catatonia com esse tipo de máquina de reflexos, embora muitas vezes se imponha formalmente. Porém, descendo mais a fundo, e considerando que nessa doença um complexo se apoderou de quase todas as esferas de associação, permanecendo por um longo período, que esse complexo é absolutamente inacessível através dos estímulos psicológicos e assim se encontra totalmente isolado das demais influências externas, a analogia referida parece adquirir um maior sentido. Por causa de sua intensidade, o complexo assambarca a maior parte da atividade cerebral, e isso de tal forma, que ao menos uma grande parte dos impulsos relacionados a outras áreas desaparece. Assim não é difícil perceber a criação de um estado cerebral pelo domínio e enrijecimento de um complexo equivalente a uma destruição maior ou menor do cérebro. Embora essa hipótese não possa ser comprovada, ela talvez esclareça alguns aspectos que estão fora do alcance da análise psicológica. Resumo: a histeria contém em sua essência mais profunda um complexo que jamais pode ser totalmente superado. De certo modo, a psique parou e não consegue mais se libertar deste complexo. A maior parte das associações se volta para o complexo, consistindo a atividade psíquica fundamentalmente em elaborar o complexo em todas as direções possíveis. Dessa maneira, o indivíduo vai cada vez mais se desajustando com o meio ambiente, nos casos crônicos. Os sonhos e delírios de desejo nos histéricos se ocupam exclusivamente com a satisfação do desejo do complexo. Após algum tempo, muitos histéricos conseguem readquirir o equilíbrio, superando o complexo e evitando novos traumas. Na dementia precoce também encontramos um ou mais complexos que se fixaram de maneira duradoura. Aqui nos deparamos igualmente com complexos que não podem mais ser superados. Enquanto nas pessoas com predisposição para a histeria existe uma conexão causal necessária entre o complexo e a doença, na dementia precoce não temos clareza se causa ou precipita a doença nas pessoas assim predispostas, ou se o complexo apenas surge no momento de irrupção da doença, determinando então os sintomas. Quanto mais penetrante e minuciosa a análise, mais poderemos perceber que, num grande número de casos, um afeto forte se encontra no começo da doença, a partir do qual se desenvolvem os primeiros desajustes. Nesses casos, existe sempre a tentação de se atribuir um significado causal ao complexo, apesar da observação já mencionada de que, ao lado de seus efeitos psicológicos, o complexo produz uma quantidade indeterminada, um X possivelmente de toxinas que auxilia o trabalho de destruição. Por isso acho bem possível que, inicialmente, essa quantidade indeterminada provenha de causas não psicológicas, acionando o complexo existente e transformando-o de modo específico, o que provoca essa impressão do complexo como a causa. Como quer que seja, as consequências psicológicas permanecem as mesmas, a psique não mais se liberta do complexo. A melhora ocorre pela atrofia do complexo que, no entanto, provoca uma destruição extensiva de grande parte da personalidade e, no melhor dos casos, os dementes precoces passam a viver com uma mutilação psíquica.
podemos facilmente explicar a alienação da realidade, o desinteresse por acontecimentos objetivos, tão comuns aos doentes precoces, se considerarmos que eles se encontram sob o domínio permanente de um complexo insuperável. Estará morto para o meio ambiente aquele que põe todo o seu interesse exclusivamente no complexo. A fonction do réu normal de Jeanette cessa. Quem tem um complexo forte e sempre pensa nele, sonha de olhos abertos e não mais se ajusta psicologicamente ao meio ambiente. O que Jeanette diz sobre a fonction do réu nos histéricos, vale, de certo modo, para os dementes precoces. O doente constrói em sua imaginação pequenas histórias muito coerentes e muito lógicas, mas quando tem que enfrentar a realidade, já não é mais capaz de prestar atenção nem de compreender. A questão mais problemática é esse X hipotético, essa quantidade indeterminada de toxina metabólica e seus efeitos sobre a psique. Pelo lado psicológico, é extraordinariamente difícil caracterizar esses efeitos. Se me for permitida uma conjectura, parece-me que o efeito se mostra mais claramente na enorme tendência para a automatização e fixação, ou com outras palavras, na durabilidade dos efeitos do complexo. A toxina deveria então ser pensada como um corpo altamente desenvolvido que adere a todos os processos psíquicos, especialmente aos de tonalidade afetiva, fortalecendo-se e automatizando-se. Por fim, devemos pensar que o complexo absorve amplamente a atividade cerebral, provocando uma espécie de descerebralização. As consequências desse processo podem ser, por exemplo, o aparecimento de algumas formas de automatismo que se desenvolvem, fundamentalmente, no sistema motor. Esse quadro, bem mais programático do que exaustivo, do paralelo entre histeria e dementia precoce, talvez pareça hipotético para alguns leitores não muito habituados com a visão de Freud. Não pretendo que ele seja algo conclusivo, mas simplesmente um passo preparatório, capaz de fundamentar e facilitar as explicações das pesquisas experimentais que agora seguem.